Hi everybody! E na aula de hoje nós vamos falar do comparative and superlative form, ou seja, do modo comparativo e superlativo. Em português, quando a gente quer comparar duas coisas, a gente utiliza o mais que para dizer que algo é mais alto do que outro, é mais gostoso do que outro, é mais caro, é mais barato do que outro e etc. Em inglês, nós temos que observar principalmente o tamanho da palavra. O tamanho mesmo, de que forma ela é escrita, se ela é pequenininha, se ela é uma palavra grande, cheia de letras. E é exatamente isso que eu trago nesse primeiro quadro. Para a gente comparar, por exemplo, a palavra tall. Tall significa alto. Quando eu quero dizer que alguém é mais alto do que outra pessoa, eu venho primeiro para o tamanho da palavra que eu vou usar como comparativo e vejo se ela é pequena, média ou grande. O tall, obviamente, é uma palavra pequena. Sendo assim, eu vou colocar no final dela mesmo esse ajudante, esse sufixo no final da palavra, er, e o tall vira taller, mais alto. E eu entro com o que depois? O than. Então, eu tenho alto e mais alto que. Eu tenho tall e taller than. Um outro exemplo de palavra pequena é o hot, quente ou calor. Se eu quero dizer que algo é mais quente, está mais quente ou está mais calor, eu venho com a minha terminação do comparativo, que é o Nesse caso aqui, eu dobrei a letra, porque eu tenho consoante, vogal, consoante, ela dobra. Hot, hotter, hotter than, que. Mais quente que. Lembrando, então, hot, hotter than. Quente, mais quente que. Eu tenho funny, que é engraçado. E aí você vai me perguntar, teacher, essa palavra é pequena ou grande? Gente, ela tá ali no médio, concorda comigo? Ela não é pequenininha, igual hot, nem tall, mas ela tá no médio. Ela não chega a ser uma palavra grande. Palavra grande são palavras dessa natureza. Expensive, por exemplo, populoso. Quando eu quero dizer que uma cidade é mais populosa, eu digo populated. Vou escrever para vocês aqui mais esse exemplo de uma palavra grande. Vou colocar aqui, ó, juntinho. Desculpa, ó. E eu vou deixar entre parênteses, tá? Populated. Mas eu preciso que vocês entendam a diferença entre o que é considerado uma palavra maior e o que é considerado uma palavra pequena ou mediana. No funny, no caso do funny, obviamente, se você comparar, ela é considerada uma palavra menor. Por isso, ela também vai ganhar esse sufixo, vai aumentar de tamanho e vai virar funnier than, ou seja, mais engraçado que. Então, eu tenho funny, engraçado, divertido, e eu tenho funnier than, mais divertido, mais engraçado que. Agora, quando você se depara com uma palavra deste tamanho, expensive, ou a própria populated, você tem aí uma palavra já grande. Imagina se você ainda me vem e coloca aqui no final mais letra, ela vai ficar infinita. Neste caso, a gente não cresce a palavra, ela já cresceu bastante. Você vai vir, vai colocar antes o more, que significa mais, e depois o than. More expensive than. Mais caro que. Se fosse mais populoso, como eu disse, more populated than. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que observar, tamanho da palavra. Se ela for pequena, ela pode crescer e ela cresce com o Aqui o Y caiu e ficou o IR. Eu tenho aqui, quando a palavra já é grande, ela não tem mais que crescer, nada de crescer. A gente adiciona o more antes e o than. Ok? Agora, nós temos o caso superlative, é o superlativo. Aqui, você não está comparando, você não está dizendo que algo é mais do que outro. Aqui, esse é o maior, o mais alto, o mais quente. Então, por exemplo, no tall, aqui, quando é
mais alto que, eu boto or than. Quando eu digo que é o mais alto, ele é o super, ninguém é maior que ele, eu falo o, a palavra, e no final, ao invés do é o est. Vai ficar assim, ó. Tall, alto. The tallest, o mais alto. The tallest, ok? Hot, the hottest, o mais quente. Repara que elas continuam crescendo, porque elas estão pequenas, então elas podem ter esse acompanhamento do lado. Elas ainda têm o espaço para crescer, digamos assim. Tenho também a funny. Funny, o mais divertido, the funniest. The funniest, ok? Aí agora a gente cai no caso da palavra que já é grande, você não vai mais crescer. Coitada, né? Já está imensa. Você já vai pegar, então, ela expensive e vai completar com a mais, the most expensive, a mais cara. Tá ok? Então, voltando aqui, olha, no caso do superlative, eu tenho o mais alto, the hottest, o mais quente, ok? E aqui no caso da palavra que já está grande, the most e a palavra ao lado. Mas, Teacher Debbie, existem exceções? Existem. Eu trouxe aqui para vocês as duas, que é o good e bad, que é o bom e ruim, e também o caso do far. Far significa longe. Quando eu digo que algo é bom, ok, something is good. Algo é bom, this is good. Agora, se eu quero dizer que algo é melhor que outra coisa, eu vou dizer this is better than that. Isso é melhor que aquilo. Então, veja, o good se transforma em better than. Por quê? Porque, sim, é uma exceção. E o famoso the best. O the best é o melhor. Então, você diz this is the best. Isso é o melhor. Alright? Todos eles, então, são o better than e o the best, são as formas do comparativo e superlativo do good. E aí a gente tem o bad. Bad, né, ó, ruim. Quando eu quero dizer que algo é pior que outra coisa, eu digo worse than. Não é nada parecido com o bad original, mas ele é uma exceção, ele se modifica e se transforma em worse than. E o pior é o the worst, ok? Tipo, a pior série, the worst series. Ou, esta série é pior que aquela. This series is worse than that. Ok? Depende de como você quer usar. Comparando ou falando que algo é super maior enfim, de uma forma acima. Eu tenho, então, para encerrar, o far. O far significa longe. Quando você quer dizer que um lugar fica mais longe do que o outro, ele é uma exceção. Você usa ele desta ou desta forma. Further than, mais longe que, ou com a letra A, farther than. Teacher, os dois estão certos? Sim. A única diferença, óbvio, na grafia e pronúncia. Further e farther than. E se eu quero dizer que um lugar é o mais longe, eu digo que é the furthest ou the farthest, ok? Falamos então dessas três exceções. Vou só organizar aqui para vocês, tá? Tô com um giz. Vamos organizar aqui, ó, para ficar bem claro na hora que vocês forem estudar. Olha, eu tenho good, better than e the best, ok? Eu tenho o bad, worse than, comparando, e o the worst. E eu tenho a forma do far, certo? E, para terminar, bonequinho aqui de olho, ó, para ver se vocês vão prestar atenção da próxima vez que forem usar ou o adjetivo ou o advérbio para fazer comparação ou para dizer que algo é maior, é melhor, etc. Ok? Guys, you are the best. See you.